Estamos a um empate de voltar a disputar a Copa Libertadores em 2026. Falta muito pouco e esse próximo passo pode ser dado quinta-feira no Maracanã contra o São Paulo. Aliás, já vou começar esse vídeo aqui primeiro dando um bom dia para você, desejando uma ótima segunda-feira, que seja uma semana abençoada para todo mundo. E eu quero lembrar que o Campeonato Brasileiro está acabando, gente. A temporada está acabando. Restam agora, certos, 3 jogos no Maracanã, certos, né? São Paulo, Bahia, 4 na verdade, porque os 2 jogos contra o Vasco serão também no Maracanã. 4 jogos para acabar a temporada. Se Deus quiser, depois teremos pelo menos mais um. Agora é hora de voltar a mostrar força, gente. Eu quero começar a semana desse jeito. Porque até ontem apenas 6 mil ingressos foram vendidos, tudo bem, somente para sócios, tá? A venda geral vai começar, acho que a galera vai chegar junto, mas já convocando, chamando para a gente levar um grande público no Maracanã. É jogo no horário bom, 8h30 da noite, que é um horário que não é tão cedo, mas também não é tão tarde. É pra gente chegar, fazer uma grande festa, empurrar o time. Acho que, né, os caras estão fazendo por onde, correndo pra caramba nesses últimos jogos. E falta muito pouco pra gente não só confirmar essa volta, porque ninguém quer um empate. A gente quer uma vitória para brigar pela vaga direta. E o Fluminense vai tentar, quem sabe, já na próxima rodada, nessa próxima rodada, se colocar numa situação de depender apenas de si para isso. E aí a gente vai para a tabela, a gente vai para as contas. Depois dos jogos de ontem, encerrada a 35ª rodada, que teve vitória do Bahia, teve vitória do São Paulo, então não foi uma rodada maravilhosa como foi em outros, né? 3-1 do Vitória em cima do Sport, isso os jogos de domingo, né? 3-0 o Cruzeiro em cima do Corinthians, vai ter hoje Mirassol e Ceará, Internacional e Santos, Fortaleza e Atlético Mineiro. Na verdade, não. Fortaleza e Atlético Mineiro, esse jogo vai ser só no domingo, dia 30. Hoje, Mirassol e Ceará, Internacional e Santos. Então, vamos lá. Como é que ficou a tabela depois dessa rodada? O Fluminense caiu ali para, na verdade, mantido na posição com 55 pontos. O Bahia vai para 56. Então, vamos ver como ficou a tabela depois dessa rodada. O Fluminense na 7ª posição com 55 pontos. O Bahia passa ali à frente, mantém à frente com 56, depois dessa vitória em cima do Vasco, que era uma vitória esperada. Mas lembra que eu falei para vocês antes? Olha, o Bahia passar não é um problema, porque a gente tem um confronto direto contra o Bahia no Maracanã na última rodada. Então o Fluminense depende apenas de si para ultrapassar o Bahia. O Botafogo ganhou, ok, mas se na próxima rodada, porventura, quem sabe, o Fluminense ganha o seu jogo, vai a 58, empata com o Botafogo. Veja bem, o Fluminense passa a ter 17 vitórias contra 16 do Botafogo. Na próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar o Corinthians no domingo, fora de casa. Ou seja, jogo difícil. Jogo da 36ª rodada. Aqui. Corinthians e Botafogo, dia 30 de novembro. Então, veja bem, não é uma rodada simples para o Botafogo. Apesar do Corinthians estar mal, mas não é uma rodada, não é um jogo simples. O Fluminense joga em casa contra o São Paulo, que também é um time que, né, oscila muito no campeonato. Então, por isso eu falei, já na próxima rodada o Fluminense pode garantir essa vaga e passar a depender apenas de si para chegar na tão esperada vaga direta, terminar como 5º colocado. É muito mais fácil falar isso daqui, né, do ar-condicionado? Óbvio que é, mas é uma possibilidade. Se trata de uma possibilidade real. É indiscutível. Por isso, eu falei ontem, né? O ponto contra o Palmeiras foi muito importante. Isso aí é a briga direta, né? São os times que estão nessa briga. Na parte de baixo, o time que pode chegar no Fluminense é o São Paulo. Bragantino, 45 pontos, 10 de diferença para o Fluminense, faltam 3 rodadas. Bragantino tem 13 vitórias. Corinthians, Atlético Mineiro está com um jogo a menos aqui, mas de qualquer forma não chega pelo número de vitórias. Então, por isso, com o empate, o Fluminense iria, no mínimo, com esse empate, para 2 rodadas, faltando 2 rodadas, 6 pontos, com 7 de vantagem para o São Paulo. Ou seja, estaria garantido na Libertadores e depois passaria a brigar por essa vaga direta na fase de grupos. A possibilidade de classificação para a Libertadores, vou colocar aqui para vocês o site Probabilidade do Futebol. Olha só, mostra ali o Fluminense
com, aqui é por posição, na verdade, né? 57 pontos, 58 pontos, que é o que o Fluminense pode fazer na próxima rodada, 100%, tá aqui, né? Hoje o Fluminense tem 55%, 79%, mas vamos lá. Classificar a probabilidade por times, Libertadores, a gente vai ver aqui o Fluminense com 98%, Bahia um pouquinho à frente, Palmeiras, Mirassol, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, todos esses times garantidos, né, já na Libertadores do ano que vem. E aí, cara, entra uma coisa muito importante nesse cenário todo. O único time que eu estou vendo realmente com a setinha para cima nessa reta final de ano é o Fluminense. Veja bem como é o campeonato, né? O Cruzeiro meteu 3 no Corinthians agora, mas é um time que empatou vários jogos, por isso também saiu da briga pelo título. O Mirassol, não dá para dizer que o Mirassol oscilou muito, né? Mas já tem essa situação garantida, não vai mais para lugar nenhum. É um time que está, talvez, o único assim que eu vejo realmente hoje, crescendo nesse momento. Todo mundo está meio que em queda, inclusive os dois times que brigam pelo título. Estão lidando ali com dificuldades físicas, né? O excesso de jogos, etc, etc, neste final de temporada. A minha dúvida é, vai sustentar até o fim? Estava até tendo esse debate com o Fio ontem, voltando do jogo, na verdade no sábado ainda, voltando do jogo contra o Palmeiras. Vai sustentar até o fim esse desempenho, esses números excelentes do Zubeldia, esse sistema defensivo muito forte? Não dá para saber, mas restam poucos jogos, né? Dá para manter essa mobilização com um objetivo claro, gente. A gente tem um objetivo claro aqui. Dá para chegar na 5ª posição. Nossa meta é que faltam 3 jogos. Vamos entregar tudo aqui. E depois é mata-mata, cara. Quem não tiver motivação para dar a vida no mata-mata de Copa do Brasil para chegar a uma final, pelo amor de Deus. Não falta motivação para isso. É claro que às vezes é além da motivação. É condições. E a gente tem um elenco hoje que depende essencialmente do desempenho dos jogadores que hoje são titulares. Porque o Fluminense praticamente não tem banco. Infelizmente, essa é a realidade. E aí eu já vou emendar com uma outra situação aqui. Antes de passar por esse assunto, só reforçando aqui a tabela, porque olha só a situação que está o Vasco, hein? 5 derrotas consecutivas do Vasco do Fernando Diniz, 42 pontos. O Santos pega o Internacional na próxima rodada. Se o Santos ganhar esse jogo, fica 2 pontos no Vasco. E o Vitória vai pegar o Mirassol em casa. Isso ainda restando mais 2 jogos para o final. Tudo bem que o Vasco tem um Internacional ainda em casa. Mas se tem mais 2, 3 rodadas, amigo, ou se não tivesse emplacado aquelas 4 vitórias consecutivas, olha a situação que ia estar o Vasco. Há um risco, inegável. Há um risco. Os times estão com 42 pontos ali, todos ainda. E eu tô torcendo agora. O Grêmio vai pegar o Palmeiras, cara. Mas tô torcendo pro Grêmio ganhar logo. Fazer mais 3 pontinhos, porque depois já é o jogo contra o Fluminense. Se o Grêmio ganha o Palmeiras, que, cara, convenhamos também, né? Vamos lá. Palmeiras entregou. Não acho que chega mais. Infelizmente. E aí, se o Grêmio ganha esse jogo, vai a 46, acabou. Qualquer ameaça de rebaixamento, já vai enfrentar o Fluminense já. Basicamente de férias, né? Buscar uma colocação melhor ali, Sul-Americano tentar garantir, mas praticamente de férias. Pode ajudar em alguma coisa. Enfim, voltando aqui, eu ia emendar aqui com um assunto que é em relação ao elenco, a capacidade de disputar até o fim. A gente tem um problema muito sério. A gravidade ou o epicentro das questões, das limitações técnicas que o Fluminense tem hoje, está no ataque. Eu acho que não tem muita discussão. Simplesmente, dos últimos 22 jogos, tá? O Gabriel publicou esses números ontem, acho que foi no Twitter, se não me engano. Dos 22 últimos jogos, os atacantes do Fluminense juntos fizeram 1 gol de bola rolando. Cara, se me contasse isso, eu ia falar, não, cara, vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. E sempre tinha pelo menos um em campo. Ou mais de um. Eu falo, gente, o feito que o Zubeldia está conseguindo, e que o Renato também conseguiu, apesar de que ali em alguns momentos ainda teve Cano fazendo alguns gols, mas o que o Zubeldia está conseguindo
é um negócio para a gente realmente reconhecer a qualidade do trabalho, porque o Fluminense ganha jogos e pontua sem depender dos seus atacantes. E isso só é possível também graças à fortaleza que vem sendo o sistema defensivo, porque foi o que eu falei. Se o time leva muitos gols, não vai tirar gol da onde? Só se os volantes virarem artilheiros. Thiago Silva meter 5 gols, 10 gols no campeonato. Só se for. Hoje a gente tem um problema que todo mundo já sabe, e é uma questão que eu falei que a gente vai até o fim. Eu não aguento mais Everaldo, gente. Eu falei isso, não é nada contra o jogador, a pessoa, eu não gosto disso, eu não gosto, sabe? Eu torço para que se recupere aqui, senão vai para outro lugar. Mas não dá, eu não aguento mais. Só que vai ser ele. Porque nenhum faz gol. E aí o que cada um entrega? Ah, ele vai entregar uma estatura, vai ganhar uma bola no alto, vai disputar, vai bater com o zagueiro, vai fazer um pivô aqui e outro ali. E o Zubeldia vai usar desse artifício, principalmente em jogos mais difíceis, para ter esse escape, para ter essa opção da bola longa. Coisa que o John Kennedy não consegue oferecer, é outro tipo de jogo. Ele vai continuar jogando. E o mais desesperador é isso. Foi avisado, todo mundo sabia, era urgente, era necessário contratar um centroavante de qualidade. E foram esses jogadores que eles contrataram. O Fluminense, no segundo tempo contra o Palmeiras, tinha Everaldo e Soteldo. Eu não aguento mais o Soteldo também. É, sem dúvida alguma, em relação ao custo-benefício, das piores, se não a pior contratação da história que o Fluminense já fez, pelo valor envolvido. Não agrega, não acrescenta em nada. Ah, os outros também não acrescentam. Ok. É um problema também com os outros. Eu só penso nesse primeiro jogo da semifinal contra o Vasco e que o Caramba não vai jogar. E eu torço para que o Zubeldia mude de ideia e mude um pouco a característica e coloque mais o meio de campo para não depender de Keno e Soteldo. Porque eu também não aguento mais o Keno. Então, infelizmente, foi um erro crasso de planejamento aí, de renovação de jogador que não deveria ter renovado, de depender de jogadores claramente apenas medianos. Aí volta o John Kennedy, pede para voltar, acha que ele vai desempenhar e não desempenha. Complicado demais. Tudo bem, as coisas não contribuíram, né, a favor. O vento não soprou a favor. Mas, meu amigo, é muito desesperador o que a gente está vivendo. E eu torço para que a engrenagem coletiva continue bem, firme, forte, bem resolvida, para levar isso até o fim do jeito que dá. Mas eu sei, você aí também imagino que não aguenta mais, eu também não aguento mais, mas é isso. Um jogo de cada vez, um passo de cada vez, a gente vai se irritar, mas as coisas estão acontecendo. Aos poucos, do jeito que dá, mas estão acontecendo. A gente vai pro... Eu já ia falar, a gente vai pro intervalo. Que intervalo? Tá acabando o vídeo. Ao longo do dia eu volto com mais informações. Tamo junto. Deixa o like aí, esqueça não. Seu comentário, se inscreva no canal. Valeu!